Tem algo acontecendo dentro do seu corpo agora mesmo que você não consegue ver. Não aparece em nenhum exame de rotina, não dói, não avisa, mas está trabalhando contra você silenciosamente todos os dias, se instalando como entupimento em cano velho, até que um dia você tenta fazer algo que sempre fez com naturalidade e percebe, não sai mais como antes, a energia não vem, a resposta não acontece e você fica olhando para aquela situação, achando que é coisa da idade. Eu sou a doutora Beatriz Taraves. E o que vou te mostrar hoje vai mudar a forma como você enxerga isso. Porque a primeira coisa que preciso que você entenda é que não é culpa da sua idade. Esse é o maior equívoco que vejo repetir no meu consultório toda semana. Homens acima dos 50, 60 anos chegam até mim resignados com aquela expressão de quem já aceitou o inevitável. Já era, doutora. Faz parte. Meu pai era igual e eu preciso olhar nos olhos deles e dizer: não, você foi enganado por uma explicação fácil demais para um problema que tem causa, tem nome e tem solução. O problema tem um nome específico. E antes de eu te falar qual é, quero que você perceba uma coisa. Pense em uma mangueira de jardim. Quando ela é nova, a água sai com força, pressão, volume. Agora imagina essa mesma mangueira depois de anos guardada, dobrada, ressecada por dentro, com depósitos acumulados nas paredes. Você abre a torneira no mesmo nível, mas o que sai do outro lado? Um fio fraco, sem pressão, sem impulso. Isso é exatamente o que acontece com o sistema vascular de um homem acima dos 50 anos, que não cuida do seu encanamento interno. E o resultado não é apenas na vida íntima, como muita gente pensa. O resultado aparece na sua clareza mental ao acordar, na friagem constante nas pontas dos dedos e nos pés, naquela sensação de perna pesada no fim do dia, naquela névoa que parece cobrir o seu pensamento mesmo depois de uma noite dormida. Tudo isso tem a mesma raiz e você vai entender o porquê nos próximos minutos. Mas antes quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você acordou com aquela sensação de disposição que você tinha aos 35 anos? Aquela energia que aparecia antes do café, que não precisava de esforço, que simplesmente estava lá. Se você precisou pensar por mais de 2 segundos, o que vou te mostrar aqui foi feito para você. A culpada tem um nome técnico, se chama rigidez vascular. E ela começa de um jeito tão suave, tão gradual, que o seu corpo vai se adaptando sem dar sinal de alarme. Com o passar das décadas, as paredes das suas artérias, que deveriam ser flexíveis e elásticas como borracha nova, começam a perder essa elasticidade. Ficam mais rígidas, mais estreitas, mais resistentes ao fluxo. É como se o diâmetro interno das suas estradas sanguíneas fosse diminuindo milímetro a milímetro, ano a ano sem que ninguém perceba. E aqui vem a parte que ninguém te conta. Quando o fluxo sanguíneo diminui, o primeiro lugar que sente o impacto não é o coração, é o que os médicos chamam de órgãos periféricos, as extremidades, o cérebro e a região pélvica. Sabe por quê? Porque o seu corpo é programado para priorizar os órgãos vitais em situações de baixa pressão. Ele desvia o sangue disponível para onde é mais urgente e os outros ficam em segundo plano. O resultado prático disso é que os seus tecidos periféricos começam a funcionar em modo econômico. Menos oxigênio chegando, menos nutrientes sendo distribuídos, menos capacidade de resposta. E é exatamente aí que a disfunção começa. Não porque algo quebrou, mas porque a pressão hidráulica simplesmente não está chegando com força suficiente onde precisa chegar. Mas vou te mostrar o verdadeiro vilão dessa história. Tem uma molécula que pouquíssimas pessoas conhecem, um gás que o seu próprio organismo produz e que é literalmente o responsável por dilatar as suas artérias e permitir que o sangue flua livre. Se chama óxido nítrico e sem ele as suas artérias ficam contraídas, apertadas, sem conseguir se abrir quando necessário. O problema? A partir dos 50 anos, a produção natural de óxido nítrico despenca. Estudos mostram que um homem de 60 anos produz significativamente menos desse gás do que um homem de 30. E sem óxido nítrico em quantidade suficiente, as artérias ficam na posição de fechadas por padrão, não porque estão bloqueadas por placas, mas porque perderam a capacidade de se dilatar quando recebem o sinal. Imagina o seguinte: você tem um cano. O cano não está entupido,
mas a válvula que deveria abrir quando você precisa de mais fluxo, essa válvula está enferrujada, travada, sem conseguir girar. A água está lá, a torneira está aberta, mas o fluxo não chega porque a válvula não abre. É exatamente isso que acontece quando o óxido nítrico está em falta. E eu preciso que você entenda uma coisa crucial aqui, porque é onde muita gente se engana. Esse problema de válvula enferrujada não afeta só a sua vida íntima. Ele afeta o seu coração, afeta a sua pressão, afeta o seu risco cardiovascular a longo prazo. A disfunção é, na maior parte dos casos documentados pela medicina, um aviso precoce de que algo maior está construindo silenciosamente nas artérias coronárias. Não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo porque esse aviso, se interpretado certo e no momento certo, pode literalmente salvar a sua vida. Mas aqui está a boa notícia e ela muda tudo. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo isso, porque esse problema que estou descrevendo chega até mim de pessoas de lugares completamente diferentes. E quero saber se você está passando por isso também. A produção de óxido nítrico não é irreversível, ela pode ser reativada. E a ciência moderna, quando se encontra com o conhecimento ancestral, aponta para soluções que existem há séculos e que só agora estamos entendendo em nível molecular. Uma dessas soluções está provavelmente na sua despensa agora mesmo. Você passa por ela no mercado toda semana sem imaginar que está ignorando um dos tônicos vasculares mais potentes que a natureza criou. Mas antes de te revelar o que é, preciso te contar porque a maioria das pessoas falha mesmo quando tenta cuidar da circulação naturalmente. E aqui começa um dos erros mais frequentes que vejo acontecer. O problema não é falta de informação, é excesso de informação errada. Pessoas compram cápsulas processadas, cozinham o ingrediente até destruir o que importa, usam na hora errada, na dose errada, sem a técnica certa, e depois dizem que não funcionou. Mas o que não funcionou não foi o ingrediente, foi a estratégia. Vou te mostrar exatamente o que faz a diferença e você vai entender que há uma forma correta, precisa e verificada de usar esse recurso. Uma forma que aproveita a janela de absorção máxima do seu organismo, que ativa os compostos certos no momento de maior biodisponibilidade, que envia um sinal diretamente para a corrente sanguínea, sem precisar esperar pela digestão completa. E esse ingrediente é o gengibre. Mas para por aí antes de você minimizar o que acabei de dizer, porque o gengibre que vou te apresentar não é o que você conhece como tempero de biscoito ou saquinho de chá. Para um especialista em saúde vascular, o gengibre fresco e cru é um medicamento natural com um mecanismo de ação que a medicina moderna levou décadas para decifrar por completo. Vou te explicar a bioquímica de forma simples, porque é importante que você entenda o porquê antes de aprender o como. O gengibre fresco contém um grupo de compostos chamados gingeróis. Esses compostos têm duas funções que juntas tornam o gengibre em algo único. Primeira, eles são anti-inflamatórios sistêmicos de alto espectro. Lembra que falei que as paredes arteriais perdem elasticidade com a idade? Uma parte importante desse processo é a inflamação crônica de baixo grau nas paredes dos vasos. O gengibre atua diretamente nesse ponto, reduzindo a inflamação que enrijece os tecidos vasculares. Segunda função, e aqui está a conexão direta com o óxido nítrico. Os gingeróis são catalisadores da enzima que produz o óxido nítrico no seu organismo. Em outras palavras, eles acordam a fábrica que estava dormindo. Quando as duas ações acontecem em conjunto, você tem vasos sanguíneos menos inflamados, mais flexíveis e com produção aumentada do gás que os dilata. O resultado é aumento real de fluxo sanguíneo, não de forma artificial, não através de estímulo hormonal sintético, mas através da restauração de um mecanismo que o seu corpo já sabia fazer e que parou por falta de suporte. E a consequência disso é sentida em vários lugares ao mesmo tempo. Você percebe que as mãos e os pés, que sempre ficavam gelados, começam a ter temperatura normal, porque o sangue está chegando até as extremidades com mais pressão. Você percebe que a clareza mental de manhã melhora, porque o cérebro está sendo melhor oxigenado. Você percebe que a resistência física durante o dia aumenta porque os tecidos musculares estão recebendo nutrição mais eficiente.
E você percebe com uma consistência que vai surpreender que a resposta íntima começa a voltar, não como uma dose de medicamento que age em 90 minutos e passa, mas como uma melhora progressiva consistente que cresce a cada semana de uso correto. Agora preciso te ensinar a técnica exata, porque aqui está o ponto onde a maioria das pessoas erra. E é um erro que parece pequeno, mas anula completamente o efeito. O gengibre que funciona para esses fins é o gengibre fresco e cru, não em pó, não industrializado, não cozido. Quando você aquece o gengibre ou processa industrialmente, os gingeróis se transformam em outros compostos que têm propriedades diferentes. Alguns ainda são benéficos, mas a ação específica sobre a produção de óxido nítrico e sobre a elasticidade vascular é muito mais potente na forma fresca e crua. A dose é uma fatia fina, do tamanho de uma moeda pequena. Não precisa mais do que isso. Mais quantidade não significa mais efeito nesse caso. Os compostos têm um ponto de saturação na absorção sublingual e exceder a dose apenas aumenta o ardor sem aumentar o benefício. O momento certo é em jejum pela manhã. E aqui está o porquê que quase ninguém explica. Quando você está em jejum, o seu organismo está em modo de absorção máxima. As membranas mucosas da boca e da parte inferior da língua estão altamente receptivas. Os capilares sublinguais estão com fluxo desobstruído. É a janela de biodisponibilidade mais alta do dia. Se você tomar o gengibre depois do café da manhã, uma parte significativa dos compostos vai competir com a digestão dos outros alimentos e a absorção cai drasticamente. E agora o segredo técnico que faz toda a diferença. Você não engole a fatia, você mastiga devagar, com calma, por um tempo prolongado, até que o pedaço se desfaça completamente na boca. Enquanto você mastiga, a saliva vai solubilizando os gingeróis. Uma parte deles é absorvida diretamente pelos capilares sublinguais, caindo na corrente sanguínea em questão de segundos, sem precisar passar pelo sistema digestivo completo. É o mesmo princípio de medicamentos que são colocados sob a língua para ação rápida. O que você está fazendo é aproveitar essa via de absorção rápida para um composto natural. Quando o efeito começa a agir, você pode sentir um calor suave